enquanto a gente aguarda a nossa convidada de hoje, vou falar um pouquinho sobre esse tema que eu considero super importante, super necessário para nossa vivência, né, como pessoas LGBT. É importante falarmos sobre demissexualidade, né, principalmente porque muita gente acredita que a demissexualidade está num campo no campo mais complexo, né, das letras do mais do LGBT+, e é muito mais recorrente a vivência do que a gente imagina. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, discutir, trazer sempre à tona a importância e também conhecer um pouco da Mila, que é super parceira no projeto Vidas LGBTQIAP. Uma psicóloga também que eu não conheço pessoalmente, né? Ainda pretendo, né, um dia conhecer todo mundo pessoalmente, que eu já fiz live aqui, mas enfim, uma profissional super querida, que assim, nossas trocas sempre foram muito prazerosas, super afetivas, assim como com todo mundo do projeto. Então, acho que é bacana a gente deixar relatada essa informação aqui também. Enfim, o convite com a Mila também foi super no inesperado. Eu já estava buscando, né, uma pessoa já fazia algum tempo aqui mesmo no Stories para falar um pouquinho sobre demissexualidade. E aí um dia a gente conversando no projeto, fiz o convite para a Mila e ela se disponibilizou assim rapidamente e foi super afetuosa e assim todas as informações que a gente trocou sempre foi muito legal e sempre numa parceria bem sincera. Concordo, Ju, vamos acabar, pelo amor, dessa pandemia pra gente se encontrar pessoalmente, né? Já chamar todo mundo, já convidei todo mundo para vir para São Paulo, a gente tem que ir daqui para lá e a gente vai fazer esse encontrão acontecer de algum jeito, tenho certeza. Então, deixa eu ver se Mila já está disponível. Sim, pra gente começar. Aceita e a gente já inicia nosso bate-papo. Oi! Tudo bem? Você me ouve bem? Tudo. Eu tô te ouvindo super baixinho. Já aumentei até aqui o meu para ver se é o meu. Esse agora melhorou. Isso, agora melhorou. Hum. Ai, que fofa! Adorei os seus quadros aí atrás de você. Ficou lindíssimo esse cenário. Eu tenho. Deixa eu ver se aparece aqui. Ó, olha que lindo. Oh, maravilhoso, adorei. Obrigada mais uma vez, né? Já falei para você por no privado aí durante as nossas trocas, que eu fiquei super contente de você ter aceito o convite, né? Foi super importante, assim, logo de primeira, você já se prontificou e já aceitou, eu fiquei super contente. Ainda me lembrou um dia que eu estava super enrolada, eu falei, meu, a gente precisa marcar e realmente conseguimos finalmente esse encontro. Obrigada, gratidão mesmo pela partilha, viu? Então, como quer começar? Tem alguma pergunta aí do pessoal? Me Eu queria pedir apresentar? para você se apresentar primeiro, falar um pouquinho, né, da sua carreira, da sua trajetória, e aí depois a gente entra no tema. O que você Tá. acha? Então, me chamo Camila, só que todo mundo me conhece como Mila, antes da faculdade. Então, vai psicóloga Mila mesmo. No fim, se tornou uma identidade minha e ficou por isso. Sim. Quase um nome É, social, né? Nossas abreviações de apelidos. sim, sim. A gente tem que ter uma identificação, né? Então, é a minha cara se chamar de Mila, e então o povo me conhece como Mila mesmo. Sim. Eu atuo principalmente na clínica e de forma online e presencial aqui em Santa Catarina.
Meu público maior atualmente é entre criança, adolescente, jovem adulto. É o público que mais me procura, assim. E também que eu tenho mais a proximidade, né? Então, eu sou uma psicóloga que curte coisa nerd, que escuta estilos musicais bem alternativos. Tô sempre agitando no meio da comunidade LGBT, então, tipo, se torna um público que se sente familiarizado comigo. Então, Sim. isso é muito bacana e me deixa confortável também estar recebendo o pessoal. Que legal, que bacana, fico super contente, né? Acaba abrindo um leque bem grande de possibilidade, você acaba passando por diversas fases do desenvolvimento humano e acompanhando as Sim, pessoas, né? sim. Bem bacana. Queria então pedir para a gente entrar no nosso tema, né? Não sei se como que você quer apresentar, o que é demissexualidade. Acho que é importante a gente começar pela raiz, né, da coisa, né? O que é uma pessoa demissexualidade? Piadinha pronta que a gente tem que fazer, né? Se todo mundo faz, a gente tem que fazer, né? Sim. Não, não é sentir desejo sexual pela Demi Lovato. Por favor. Ou então não é ser fã de Demi Lovato, porque tem essa também. Exatamente. Já escutei muito disso. Nossa, imagino. Mas, enfim, a demissexualidade, ela é um espectro dentro da sexualidade. Então, o que difere ela, ou o que complementa ela da sexualidade? O assexual em si, ele não tem atração de nenhuma maneira. Então, aquele assexual, digamos, nu e cru, que é o pessoa nata ali, ela não tem interesse sexual por ninguém. Ela curte mesmo só o relacionamento, ela se relaciona, se apaixona, só que ela não tem interesse sexual de nenhuma maneira. Já o Tá. demissexual, ele entra em um dos espectros. E o que é? É quando a gente tem atração sexual a partir do vínculo. É diferente de uma atração para relacionamento, por exemplo. A gente pode se relacionar, a gente pode curtir, namorar, noivar, casar, enfim. Só que se a gente não tem um vínculo com aquela pessoa, seja intelectual, seja afetuoso, seja até mesmo uma amizade, mas é um vínculo. Então, a partir do vínculo que a gente pode ter interesse sexual nela. Então, dá de frisar bastante isso, que quer dizer então que o demissexual ele só vai se relacionar com quando estiver, sei lá, namorando ou casando. Não. Se a pessoa se sentir atraída, porque curtiu ela, tem conversa pra caramba, tem uma boa amizade, tem confiança, tem segurança em estar junto com ela, tem assuntos em comum, então tudo isso gera um vínculo e a partir dali a atração pode surgir. Não é regra, só que em grande maioria acontece. Normalmente o Tá. demissexual foca bastante no sentido mais relacionamento, né? Porque a gente considera que tu só vai ter um vínculo a partir do momento que tu entra em um relacionamento. Só que não é bem assim. Então, dá de frisar isso, que é em todos os contextos, não é só em um relacionamento. Tá. Então, por exemplo, acho legal a gente frisar isso, né? Uma pessoa, por exemplo, demissexual, ela não vai chegar numa balada, vai beijar a pessoa e já vai sentir desejo sexual por ela. Já vai querer sair de lá, ir para um motel e beijar e ficar e nada disso. Jamais. Ela precisa ter essa confiança primeiro. Então, a não ser que naquele momento, por algum motivo, role uma conversa bacana e que perceba que tem algo em comum, que role ali a atração, tipo, afetuosa, intelectual, tipo, o famoso Tchan lá da animação. Daí sim, mas se não, não. É algo que para nós é inexistente. Tanto que Tá. eu sou demissexual e eu noto bastante diferença entre meus colegas, né? Que passa um cara na rua, uma guria na rua, eles automaticamente olham pro corpo, já se imaginam, tipo, beijando ela, pegando ela. E eu fico, tipo, gente, tipo, tu acabou de conhecer a pessoa, tipo, que interesse é esse? Tipo, pra mim não faz sentido. Pra mim, não é que é inexistente a situação, só que eu não consigo me imaginar pegando a pessoa do nada. Então, tem isso.
Tá. Acabaram de perguntar aqui, o Rafa perguntou. Tô perdido, demissexual é o quê? Então, de uma forma mais objetiva, o que que seria uma pessoa, então, demissexual? É uma pessoa que só é atraída sexualmente após um vínculo emocional ou intelectual. Sim. Então, a pessoa tem que já conhecer, ter uma amizade, se sentir segura, por exemplo, ao lado dessa pessoa, para aí então conseguir sentir um desejo sexual e a partir de então ter um relacionamento sexual com essa pessoa. Sim, isso. Tá. É, quando dentro dos meus estudos, né, eu li muito falar sobre o demissexual ser o aspecto cinza ali da sexualidade. Isso. Você poderia explicar um pouquinho melhor o que seria esse aspecto cinza da sexualidade? Sim. Dentro da sexualidade, tem dois aspectos cinzas, na verdade, que é o demissexual e o grey sexual. O grey é o mais óbvio, que literalmente significa o cinza, e é o Uhum, famoso guarda-chuva. O que diferencia entre um e o outro? O grey sexual, que é o aspecto cinza mesmo, que é identificado na nossa bandeira, ele pode ter atração sexual sem ter vínculo. Então, terá momentos em que ele sentirá atração sexual e nem por isso vai ter um vínculo com a pessoa. E já o tá, Demi é obrigatório ter esse vínculo com a pessoa. tá, Então, eles falam que é a questão cinza, porque a maioria dos assexuais não sentem atração de nenhuma forma. Ou se sente é de quase nula. E já o demissexual, se tem um vínculo, independente de ser namorado, namorada, amigo, enfim, se tem um vínculo, ela consegue ter relação. Diferente da tá. sexual, que não sente de nenhuma maneira, ou em muito, muito menor, no caso, a quantidade do desejo. Sim. No caso do demissexual, o Rafa perguntou e também é uma questão minha, né? Não poderia nem ficar com alguém. Por exemplo, no caso do demi ou até mesmo do assexual. Ele não fica, não rola nem beijo. Para rolar, por exemplo, um beijo, precisa ter esse vínculo. Ou não. Ou o assexual pode ficar, ou o demi também pode ficar, e é só mais a partir do mesmo da questão do ato sexual, que aí sim precisa ter o vínculo. Ah, isso daí varia muito de pessoa para pessoa, na verdade. Então, tem demissexuais, assexuais que conseguem ficar, que têm interesse de beijar. Só que digamos que não é uma coisa que é necessário para nós. Tipo, a gente não vai morrer se não conseguir ficar com alguém, por exemplo. A gente não vai chegar numa balada e ser obrigado a sair de lá pra depois de beijar alguém. Se rolar, rolou. Tipo, a gente tem essa atração, só que não é algo tão importante ou tão necessária pra gente. A gente não sente falta, no caso, se não ficar com a pessoa. Tá. É uma dúvida, né, que surge bastante entre muitas pessoas, né? Tenho inclusive pacientes assexuais, né? Não são assexuados, por favor, que assexuado tem a ver com outra coisa que não é ser humano, tá? Sim. Então, são pacientes assexuais ou demissexuais que trazem muito esses questionamentos, né? Poxa, é, já cheguei, cheguei a tomar Viagra, por exemplo, para tentar ficar com a pessoa e ter relação sexual com ela, e nem assim não aconteceu. E de repente, depois de um tempo de amizade, tô lá e aconteceu. Nasceu o desejo, e aí sim tivemos a relação sexual. E para muita gente, isso a pessoa acaba se achando estranha, né? Poxa, o que será que acontece comigo, né? Eu sou uma pessoa esquisita, eu sou um ET, que é isso pra mim, né? E no caso da demissexualidade, isso é muito verdadeiro, né? Se você conhece uma pessoa, não rola nem que você tome Viagra mesmo, como foi o caso dessa pessoa que me relatou. Sim. Eu tenho experiência própria nisso, né? Tipo, eu já passei, já tive várias chances de me relacionar com as pessoas, só que não tem jeito, tipo, não tem clima, não tem interesse, não tem nada. Muitos me questionam, tu namora com a pessoa? Não, não namoro, tipo, só que eu curto a amizade dela, eu curto ser afetuosa com a pessoa.
eu curto estar com ela, só que não nesse sentido. Tipo, eu não consigo me imaginar na cama com ele. Então, Sim. é estranho de fato. Eu me percebi nisso só ano passado, pra te ter ideia. Olha o tempo que levou pra me perceber, conhecer o termo, tipo, tipo, então não é só eu que sou assim. A gente tem um estranhamento porque a sociedade cobra, né? Que a gente tenha relações sexuais, que a gente precise namorar para conseguir se relacionar. A questão de perder a virgindade, tipo, chega a tal idade, tu é obrigada a perder a virgindade. E não é bem assim. Então, para nós, a perder a virgindade, pelo menos pro Demi, é algo muito mais significativo. Porque a gente só conseguiria, de fato, ter uma emoção naquilo, ter uma paixão naquilo, se tiver o vínculo. Tirando isso, é muito desprazeroso, abala emocionalmente, porque se torna algo. Não chega a ser um abuso, mas se torna algo quase que traumático, né? Porque tu não sentiu nada, tu só deu prazer a outra pessoa, só que pra ti tu tá mal com aquilo, não te fez bem. Então não adianta também se forçar a algo. Sim. Inclusive é um questionamento que eu já vi, né? Já ouvi de forma recorrente mesmo. Poxa, já chegou, né, paciente relatar do tipo, nossa, eu não consigo, eu fico me sentindo mal porque de repente eu me sinto forçado a ter prazer ou a performar ali uma sexualidade, uma sensualidade de algo que eu não estou sentindo nada e a sensação realmente é quase de me sentir abusando ou sendo abusado ali no momento de prazer, né? E eu imagino que é uma sensação horrível mesmo, né? Traz muitas angústias, muitas dores. Eu imagino o quanto isso acontecendo de forma recorrente pode se tornar até algo patológico, né? A pessoa se expor a uma obrigação de ter aquilo, né? De performar, ou de sentir, ou de dar prazer, e isso não acontecer, né? O Sim. Rafael perguntou: como uma pessoa se descobre demissexual? Não existe, por exemplo, regrinha pra dizer, tipo, é esse sintoma e pronto, tu é Demi. Mas eu acho que dá de se basear no teu contexto de vida mesmo. Então, por exemplo, no meu caso, eu nunca fui uma pessoa que queria ficar com qualquer um. Então, e eu notava isso desde a minha adolescência. Tipo, já desde cedo, pra mim, era inútil esse negócio de pegar geral, de contar contatinho, de ficar por ficar. Já pra mim era algo que não fazia sentido pra mim. E isso Sim, continuou como adulta. Tipo, como adulta, continuou já na questão mais sexual. E pra mim também não fazia sentido, tipo, sair com uma pessoa e transar com ela. Tipo, sim, pra quê? Tipo, vamos só tomar um café? Tipo, eu só quero tomar um sim. café contigo. Tipo, vamos conversar. Vamos conversar, vamos ter amizade, vamos bater um papo, vamos ver se o interesse encaixa, né? Exatamente. Então, isso é básico, a regrinha básica. Tipo, ver como que tu se sente nos seus relacionamentos, nas suas amizades, e ver o quanto isso já te afetou. Então, se de alguma forma tu já teve relações sexuais e não tinha um vínculo, tu se sentiu mal com isso, talvez seja um dos sinais de que algo já está dentro da demissexualidade. Até porque não é uma doença, né? Então a Sim, gente tem que parar de pensar, tipo, a gente é doente por causa disso, tem uma cura. Não, tipo, é sim, nosso jeito de ser. sim. E a demissexualidade, ela não era muito com esse nome, né, difundido até há um tempo atrás, né? Hoje a gente consegue, de repente, falar muito mais sobre demissexualidade a partir de que a gente também começa trazer mais o assunto e falar mais sobre o assunto e ter mais informações sobre isso, né? Me recordo de que até pouco tempo, de repente, a gente podia tratar a questão da demissexualidade muito mais no universo de pessoas religiosas, né? Que tinha, por exemplo, uma religião ali estruturada e a pessoa diz assim, eu prefiro esperar e etc. Então aí se atrelava a demissexualidade apenas a quem tinha um fator religioso muito exposto. E hoje em dia a gente sabe que não. Hoje em dia a gente consegue conversar com pessoas que trazem essa questão de, olha, eu sempre me senti assim,
mas eu nunca sabia que existia um termo, eu estava ali dentro desse universo. é, e agora eu me encontro. Eu sei que eu não sou um ET, não sou uma pessoa estranha, não sou uma pessoa diferente e também não tenho nenhum cunho religioso. Eu só sou assim. Eu posso Concorda, Mila? relatar que eu já fui religiosa também. Então eu já tive esse pensamento de que, deve ser porque eu cresci na igreja e que era proibido até então. Só que depois eu percebi que não. No caso, eu saí ali do vínculo da igreja e continuei. Daí, pra mim, continuou Sim, desinteressante. Continuou sem sentido, tipo, encontrar alguém pra, tipo, casar pra ter relações sexuais. Tipo, mas pra que precisa? Tipo, sim, então, realmente, é algo que não é só ligado a uma crença religiosa, não é algo hormonal. É uma forma que a gente vê o mundo diferente. Até sim. citaram já pra mim que a forma É, que a gente vê o mundo é uma forma muito bonita. sim. Porque Outro a dia eu gente só tava comentando com consegue. uma pessoa, que inclusive tá agora na live, eu falei, olha, a gente tava conversando outro dia com uma pessoa X e a pessoa disse que é Demi. E ela perguntou o que que é. E aí eu expliquei, ela, nossa, que coisa mais bonita. Porque é uma forma bonita de realmente ver o mundo, né? O Rafael até colocou, e eu concordo com ele, né? Que loucura. É a coisa mais constrangedora do mundo você sair com alguém só pra transar. Tem pessoas que realmente não conseguem. Ele disse que, assim, que outrora ele pensava que isso, de repente, podia ser uma questão hormonal. Sei lá, não consigo transar porque eu tomo remédio para ansiedade, ou porque meus hormônios estão aguçados, etc. E não, é uma questão da personalidade, da estrutura, do psiquismo e da identidade da pessoa. A pessoa se identifica dessa forma, né? Da mesma forma que eu penso que não tem nada a ver você, não tem nenhum problema você olhar para uma pessoa e falar, nossa, eu sinto desejo, quero sair com ela transar agora e tá tudo bem se essa pessoa topar. Também tá tudo bem você olhar para a pessoa e falar, não, eu só consigo realmente sentir atração ou desejo sexual por alguém se eu realmente já conhecer essa pessoa e já criar um vínculo. E às vezes isso pode demorar, não é assim, conhecer a pessoa agora, trocando meia dúzia de palavras, já conheço, já sinto confiança, já quero. Não, eu sei que é um processo. Eu acho que você até podia falar um pouquinho sobre isso, né, Mila? Sim. Até sobre essa questão hormonal, a gente sempre discute quando aparece caso, assim, pra mim em clínica, que daí eu atendo a sexualidade também, que vem muitas dúvidas. A gente realmente bota em pauta, tipo, ok, tipo, fez exames, tipo, realmente não é hormonal, realmente não passou por um abuso. Só porque eu lido com a sexualidade não quer dizer que eu descarto as possibilidades. Sim, Que a gente tem que tá. botar tudo no papel. Que é importante também, né? Tipo, ok, a gente não sofreu abuso, as condições hormonais estão ok, então beleza. Tipo, já vamos tirar isso da frente. Porque é importante, né? Que às vezes a gente lida com uma questão e de fato tem um problema por trás e que está sendo negligenciado. Sim. E sobre a questão ali do processo de conhecer a pessoa, realmente é algo inusitado. Ah, as minhas amigas falam que eu tenho a mania de transformar meus crushes em amigos. Porque eu passo tanto tempo conhecendo a pessoa que daí chega um ponto que vira melhor amigo e daí não rola mais nada. Então tem que ter esse cuidado também, porque o que que tu quer que significa a pessoa pra ti? Então, se tá conversando com ela já com a intenção de talvez se relacionar futuramente, de ter esse carinho sem ser de amigo, já é bom, tipo, já botar em panos limpos, digamos. Já discutir sobre, já explicar como que você é, por que que você tá conversando com ela. Pra já dizer, tipo, é assim que vai ser comigo, tipo, não vou apressar as coisas. Tipo, oi, tudo bem? Eu sou Demi. Se você quiser continuar aqui, a gente precisa passar Exatamente, por essa etapa. exatamente. Tá. Antigamente eu desconsiderava isso, tipo, eu não falava para as pessoas, não por vergonha, mas por ter resistência das pessoas mesmas, porque era um estranhamento. Só que com o tempo eu me aceitei, então eu já jogo quando a pessoa conversa comigo, a gente, então, eu sou Demi, é isso, tipo, eu explico como que é a questão, como que eu vejo o mundo e se querer continuar, continua, senão, tipo, não adianta eu querer insistir com algo que eu sei que não vai estar de acordo com o meu modo de pensar, com o meu modo de agir. A gente não muda pelas pessoas. A gente
pode até se adaptar com algumas manias, costumes, personalidades, só que tem coisas que não dá de a gente mudar. Não adianta se forçar a ser diferente para a pessoa. Sim. Muito legal, muito interessante esse olhar, né? Porque eu acho bacana você já chegar na pessoa e já poder, de repente, se expressar e dizer, explicar como acontece, porque de repente, assim, a pessoa está super disposta a esperar esse teu momento e a querer conversar, entender sobre, ou de repente já entende que, olha, não tô nesse sentido de esperar e segue para uma outra etapa, né? Segue para um outro vínculo. Uhum, Mila, queria te fazer uma pergunta, né? uhum, Uma pessoa demissexual, ela pode ter. Eu vou te fazer essa pergunta sabendo a resposta, mas eu sei que muita gente pode ter essa questão, tá? uhum. É, uma pessoa demissexual, ela pode necessariamente ser hétero, ser homo, ser bissexual ou não. Uma pessoa demissexual, ela vai sentir atração, num geral, por pessoas, independente da genitália, da opção de gênero ou ou da orientação sexual dela. Uhum. Então, dentro da própria sexualidade, a gente tem um termo que é considerado como romântico, orientação romântica. Então, o que que seria essa orientação romântica? Seria bem essa classificação aí de hétero, bi, homo, pan. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou demissexual hétero romântica, que significa Tá, que eu vou ter atração romântica por homens, né, no meu caso. tá. Então, não muda nada no sentido sexual. Então, se a pessoa é bi, ela vai continuar sendo demi e bi. Se ela é homo, ela vai Entendi. continuar sendo demi e homossexual. Sim. Legal, muito legal de colocar isso, porque para muitas pessoas pode ser estranho, né? De repente sentir uma pessoa demissexual também ter relações com pessoas, homens, mulheres, cis, trans, enfim, e aí não saber como chamar. Então acho que é legal a gente trazer essa informação para as pessoas que não conhecem muito sobre a demissexualidade, né? E é legal também, acho que a gente falar um pouquinho do que são demi girls e demi boys, né? Porque são classificações que a gente já ouve, já escuta por aí, e eu acho legal a gente de repente falar um pouquinho disso. O que você acha? Olha, esse é um termo que eu conheço pouco, vou te confessar. Até porque a sexualidade no geral é um termo novo, né? Então, pelo menos no Brasil, a gente passou a ser mais reconhecido por conta do BBB. Então, Por incrível que pareça, né? E a sim, demissexualidade, a sexualidade já está aí bastante tempo para todo mundo, desde que o mundo é mundo. sim. Então, em sentido teórico, eu comecei a estudar mesmo, foi ali a partir do início do ano, que teve todo aquele impacto ali do o membro lá do Big Brother que era assexual, e eu comecei a me identificar e pesquisar sobre. Então, vou te confessar que eu vou ficar te devendo esse termo, que eu realmente ainda não estou apropriada de explicar certinho pelo modo prático, no caso da coisa. Tá, entendi. Não fica tranquila. Mas pelo entendimento que eu tenho também, é só um jeito de se classificar dentro do universo demissexual, né? É, são garotos demissexuais e garotas demissexuais, né? O Sim, Rafa, a gente tem pode vários falar, termos, desculpa. inclusive tem vários termos diferentes. Inclusive, a gente não chama crush de crush, a gente chama de squish. Por quê? Não sei também, mas a gente chama de squish, não é crush. Entendi. Então, tem alguns termos assim que são próprios da questão da sexualidade, demissexualidade, que é só uma forma que a gente tem de se diferenciar dos demais. Achei muito legal, eu não conhecia. O Squish eu não conhecia realmente. Achei muito bacana. O Rafael colocou aqui que eu conheço ele já faz uns 20 anos e eu sei que ele, desde a adolescência, nunca foi uma pessoa de pegação, curtição, só queria tocar o violão e tal.
E aí o pessoal também falava assim, nossa, mas você não curtiu a vida, você já tá casado. Ele realmente teve poucos relacionamentos. E o envolvimento dele também é muito nesse, vai muito pelo esse caminho da demissexualidade. E o Eric também colocou a brincadeira que a gente fez no começo, né? Que é engraçado que muita gente acha que demissexual é fã da Demi Lovato, e não é. A gente fez até essa brincadeira, né? No começo da live, que não é isso, gente. Demissexual e Demi Lovato não tem ligações, né? Uhum. Sim, sim. Como que é para você, Mila, no manejo clínico, né? Agora falando um pouquinho mais da psicologia, né? Você também, como demissexual, identificar pessoas, ajudar elas a passarem por esse momento de descoberta, e a pessoa chega angustiada, achando que tem algum problema e tal, e você conseguir trabalhar com essa pessoa no dia a dia clínico. Eu trabalho muito as vivências dela. Então, eu pego situações em que ela se sentiu daquela maneira, a gente investiga ali a adolescência dela, a juventude dela, para ver se realmente, tipo, tem relação com a demissexualidade ou a sexualidade, ou se é algum fator emocional ali que cria um certo bloqueio. Mas, sim, o processo é de esclarecimento. Então, quando eu vejo que não tem trauma, não tem fobias, não tem abusos, eu trago realmente a informação. Então, ó, tipo, tem a sexualidade, tem a demissexualidade. Eu pego o material e mostro para a pessoa, ó, vamos discutir então esses termos aqui. O que que você acha disso? O freio Chega sexual com é isso, bolo isso de e é isso. livro e... Mais ou menos isso. Então, te acho. Pega ali o conceito da demissexualidade. O conceito é isso, isso, isso. Tu consegue perceber situações onde que tu se sentiu assim? E a pessoa vai pensando, refletindo, vai trazendo. Não, tipo, então que tal esse termo aqui? O que que tu acha? Então, a gente faz essa aventura entre os termos para tentar realmente se identificar e a partir dali, daí perceber o que que a pessoa quer fazer a respeito disso. Porque se a pessoa deseja mudar, então tem essa questão, né? Tipo, eu deixo a pessoa livre. Ela pode realmente querer, sim, tentar caber na visão do outro. Principalmente quando é pessoas que são casadas, já estão em relacionamento. É mais difícil realmente chegar pro parceiro e dizer, então, eu não gosto. Então, como chegar do nada e dizer, tipo, eu não gosto. Então, tem que perceber o que está disposto a fazer no relacionamento e quanto que isso está te afetando demais. Então, eu consigo fazer essas relações sexuais de vez em quando. Beleza, então não é um caso de terminar um relacionamento por conta disso. Agora, não, isso me faz sofrer, eu fico mal, eu tenho crise de ansiedade. Então, realmente vale a pena permanecer dessa forma? Permanecer nesse ciclo ocioso? Então, eu trago essas reflexões na clínica com a pessoa. Muito legal, porque tem essa questão, né, do tipo, é, tá, me entendo como Demi, vou ter relação, e aí casa, convive com uma pessoa que realmente não, né, a relação fica no âmbito da amizade só e acaba não fluindo muito mais dali, aí realmente pode ter outros acontecimentos, né, outras Uhum. crises, enfim. Você tem algum caso seu ou de alguém do seu círculo ou de algum amigo, etc., que você possa falar assim, olha, foi interessante esse caso onde a pessoa se descobriu ou se entendeu como Demi e a partir daí é, ficou tudo bem, né? Que nem eu contei desse caso de que uma pessoa relatou que chegou a tomar Viagra e não aconteceu nada, e um dia, de repente, na amizade, acabou sentindo o desejo sexual e realmente aconteceu. Né? Tem algum caso, de repente, para trazer para gente, para ilustrar um pouquinho? Eu conheço pessoas assexuais, Tá. então que eu já trouxe essa conversa com a pessoa e atualmente está em um relacionamento. Então conseguiu encontrar uma parceira que se identificou com ela, que teve esse vínculo. E eu atendo atualmente pacientes que estão em fase de descobertas ainda, só que está trabalhando a questão do diálogo.
Então, com diálogo com os parceiros. Então, eu sou dessa forma e, no caso, era uma pessoa que passava mal, era uma pessoa que ficava angustiado com a relação sexual, com a masturbação. Então, aquilo ali não estava fazendo bem. Então, a gente está no processo de perceber que aquilo é o limite da pessoa, entender isso. Não, esse é o meu limite, além disso, eu não consigo mais. Então, trazer isso para os parceiros, deixar claro. E realmente é um processo de que tá tentando, não é algo que é feito noite por dia, até porque uma coisa é se reconhecer e outra coisa é explicar para as pessoas. Mas Sim, seriam dois casos assim diferentes, um de aceitação e um de um processo de aceitação que eu lido pessoalmente. sim. E quanto à questão da erotização, né, Mila? Assim, pessoas que assistem, de repente, filme pornô e ali dentro do filme pornô, em algum momento, sente a excitação, ou de repente a masturbação, o toque corporal. Como que acontece isso para o DM sexual? Depende como a questão sexual é tão importante para ela. Então, se a pessoa ela não curte tanto essa questão sexual, ela nem vai procurar. Ela nem vai desejar o toque, ela nem vai desejar assistir um pornô. Tem os que são estritos e tem alguns que realmente têm nojo de qualquer coisa relacionada a sexo. Então, eles não conseguem de nenhuma maneira nem se tocar e nem assistir nada pornográfico, por exemplo, nada sexual. Então, varia muito do quanto a pessoa lida com aquilo, de quanto aquilo ali lhe afeta. Então, é difícil dizer, tipo, todo DM não vai se tocar. Não. Tem DMs que se tocam, tem assexuais que se tocam, da mesma forma que tem DMs que não conseguem se tocar ou nem conseguem ver nada pornográfico, e assim como assexuais. Então, varia de pessoa para pessoa mesmo. Tá, legal. O Rafa colocou, e quando passa a desbravar a amizade, estreitar os laços, mas sexualmente não rola? Como recupera o tempo investido ali? E os traumas que ficam? É que, na verdade, é um investimento de vínculo. Só deixa eu arrumar aqui a luz que caiu. Não tem problema. Tem que pensar que não é um trauma. Então, acho que esse é o primeiro passo. Então, se tu estava disposto a tentar aliar a amizade, como colocou ali, foi uma amizade, foi um tempo investido. Só que foi uma amizade, então não foi algo ruim, não foi um relacionamento abusivo, não foi algo tóxico. Tu teve uma amizade, teve um vínculo. Se não rolou, não quer dizer que tu é incapaz de ter algo sexual. Realmente tem assexuais que não conseguem ter o ato sexual. Daí já não entra tanto na demissexualidade. Entra ali nos estritos. Daí eu posso estar trazendo em outro momento a questão da sexualidade em sua maior parte, né? Então tem que pensar que isso que não é um trauma. Tu tentou, tu teve ali um investimento de tempo, tu teve momentos bons com a pessoa, tu teve uma amizade com ela. Então não E é vira amizade, considerado um né? trauma. Tipo, teve um momento bom com ela. Então pensar nisso, se não rolar sexualmente, não é que você é incapaz ou a pessoa é incapaz, mas é que realmente a sexualidade em si não é um foco do teu relacionamento com ela. Ou com ele, né? Eu não vi ali se era com quem era a pessoa. Era o Rafa. É o Rafa Maia. É, pensando aí, de repente, nas questões de problemas sexuais que de repente possam surgir ao longo da vida da pessoa, né? A pessoa ficou ali durante anos se achando uma pessoa super diferente, um ET no mundo, etc. Acabou tentando diversas vezes e aí acabou, sei lá, gerando algum trauma, alguma questão por se sentir realmente abusado ou abusada, por se forçar a ter uma relação sexual. Isso acaba entrando de repente em pauta e na hora de se descobrir ou de se entender DM sexual, alguma coisa assim. Eu sempre considero.
É, o que eu questiono sempre é que se isso não tivesse acontecido, o que que mudaria, por exemplo? Então, às vezes a pessoa já trouxe exemplos para mim de casos que eu não só não atendi, mas as pessoas vêm, me questionam e eu faço algumas orientações de que, mas com a pessoa X eu não sinto assim. Então, eu me sinto bem, eu consigo me relacionar, eu sinto atração, só que em algumas situações específicas não. Então, não quer dizer que o trauma afetou ela a vida inteira, ou que aquela relação sexual afetou a vida inteira. Mas em algumas situações, sim. E é essas situações que daí a gente tem que cuidar e mediar para que não ocorra, para que não deixe ela emocionalmente estável novamente. Só que, passar por um trauma não é regra para ser demissexual. Assim como não passar por um trauma também não é regra. Então a gente investiga sim, até pela saúde mental da pessoa, né, para ver o quanto que aquilo realmente lhe atingiu. Só que não é um fator que a gente bota no pé da letra para definir a demissexualidade da pessoa. Legal, muito legal saber disso, né? Entra na análise, mas não é o que norteia a sexualidade da pessoa, né? É um fator que já está no passado, é importante trabalhar, entender, mas não é a marca que vai ficar, né? Uhum. O Felipe comentou assim, a comunidade gay é muito sexual, né? Muito sexualizada. Então, por muito tempo, eu me sentia mal e me culpava por não estar na mesma vibe das gays. Me descobrir e ler mais sobre a demissex me ajudou muito a me amar e me sentir bem. Que bacana! Muito legal saber disso, né? Porque realmente, né, para pessoas que não são demissexuais, né, são mais sexualizadas e etc., né, ouvir informações como essa pode sentir até absurdo e a pessoa, como a gente estava falando esse tempo todo, né, acaba se sentindo mal por não se encaixar nesse universo, né? E aí quando a pessoa se descobre e se entende como demissexual, acaba se respeitando muito mais e vivendo sua sexualidade de uma forma melhor, né? E como que é estar dentro, né, para a comunidade demissexual? É, como que é, de repente, a gente olhar o demissexual dentro dessa bandeira, dentro desse universo colorido do LGBT, né? É, acaba existindo aí uma cobrança, de repente, diante da comunidade, um certo preconceito ou não? Como que vincula isso para a comunidade? Atualmente, eu vejo ainda um certo preconceito. Então, exatamente por isso, porque LGBT é uma questão sexual. Então, são várias orientações sexuais. Então, quer dizer que por algum motivo ou outro tu sentiu atraído sexualmente por um gênero. Então, independente de qual foi ali. Daí vem os DM e os assexuais dizem, não, tipo, eu não tenho atração por nada, tipo, eu só quero curtir a pessoa. Então, ainda existe uma certa discussão a respeito disso, sobre qual é a nossa função dentro da bandeira, o que exatamente significa nós estarmos ali. Que ainda tem esse bloqueio, que a maioria das pessoas são atraídas sexualmente. Então, os homos se descobrem homos porque se sentiram atraídos por homens. Daí chega a gente e diz, não, tipo, a gente só quer tomar um café, comer o bolo, a famosa pegadinha do prefiro bolo, e a gente não quer, tipo, transar com a pessoa. Daí eles ficam olhando estranho pra gente, mas como assim? Sim. Porque o afeto é importante, né? O ato sexual, ele é um ponto no meio dessa questão de você gostar da pessoa, de você, por exemplo, conversar, tocar, se sentir atraído pela inteligência, pelo que a pessoa é muito mais do que só a relação sexual, certo? Sim. O Rafa perguntou se pode te seguir nas redes sociais, que ele adorou você e tem várias dúvidas. Uhum. Pode me acompanhar lá, pode mandar no privado, que conforme eu vou conseguindo, eu vou te respondendo, e também vai mandando dúvida que eu vou pesquisando e também já postando também. Já me aproveito Sim. para usar as tuas dúvidas para postar conteúdo. A gente gosta, né? Adoramos dúvidas Amo. para
para postar conteúdo, né? Para gerar conteúdo aí. Uhum. Mila, você acha que tem alguma coisa assim que a gente não colocou que você acha importante deixar para o pessoal e de repente poder contribuir, né, com tantas pessoas que ainda querem se entender e se avaliar, né, dentro dessa questão da demissexualidade? Uhum. Então, acho que ao meu ver, a pessoa tem que trabalhar a autoconfiança. Então, acho que isso é algo muito importante, porque ela precisa ter o seu limite, ela precisa se conhecer, e só a partir daí que ela vai conseguir dar importância ao outro e ter um interesse no outro. Porque senão vai ser algo como se fosse raso. Então a gente nunca vai conseguir encontrar alguém que se identifique com a gente. E é Sim, algo que é importante para o demissexual. Então, se a gente não se aceitar, não pôr nossos limites, a gente não vai conseguir chegar no limite do outro também. Tipo, não, isso eu não consigo fazer contigo. E isso vai me deixar mal se eu continuar permanecendo nesse relacionamento ou se você insistir nisso. Então, trabalhar bastante autoconfiança, pesquisar bastante, perguntar bastante. Frases que normalmente demissexual escuta. Coisas como, é porque você não encontrou a pessoa certa. Ah, é porque a pessoa não fez direito contigo. Ah, é porque, sei lá, tipo, te o forçaram. universo LGBT conhece isso muito bem, né? Para É tudo assim. quanto é letra, sempre tem isso, né? Sim, então, a pessoa não fez direito contigo, é porque, sei lá, não estava no teu momento, é que não era a pessoa certa. Ou se não, tipo, assistir às vezes uma série, um filme, e a parte sexual ser inútil, tipo, passar batido enquanto as outras pessoas curtem aquele momento. Então são pequenos indícios de que a gente é diferente e que vale a pena dar uma pesquisada exatamente o porquê daquilo. Sim. Fiquei me perguntando agora, até retomando um pouco da minha vivência, né, pessoal, Uhum, quando você é adolescente, você tem aquele primeiro relacionamento, gosta, se apaixona, sente afeto, e acontece uma primeira relação sexual. E aí depois disso a pessoa passa anos, né, sem ter uma outra vivência desse tipo. Eu acho que isso também pode gerar alguma série de questões, né? Do tipo, nossa, mas será que aconteceu comigo? Eu só vou conseguir sentir desejo e prazer por aquela pessoa, não vou conseguir me relacionar com mais nenhuma outra pessoa, né? Eu penso que questões como essa pode aparecer muito fortemente, né? sim, até porque geralmente agora tá tendo bastante gente que está se descobrindo já na adolescência. E a gente sempre bota essa pauta em questão. Pelo menos eu gosto de botar, né? Tipo, tá na adolescência, então pode ser que tu não teve experiências realmente pra isso. Não quer dizer que tu não pode ser DM, tu não pode ser assexual. Só que a gente tem que levar em consideração o desenvolvimento também da adolescência, que é uma fase Sim. de experiências, de curiosidades, de desejos. Então a gente leva isso em pauta também. E a partir dali a gente consegue determinar, tipo, como que é aquilo ali pra pessoa. E às vezes a gente passa a vida inteira sem sentir nada, tipo, faz faculdade, cursa, trabalha, a vida passa e tipo, trabalhei anos na empresa e nem me interessei, tipo, por alguém. Tipo, eu tava tão ocupada trabalhando que nem me preocupei com isso. Tava tão ocupada Sim. estudando que nem me estressei em procurar alguém pra ir no barzinho, por exemplo. Tava vivendo tanto minha Então, vida, tomando café com tanta gente que eu nem me preocupei. exatamente. Então, daí quando chega aquele momento, tipo, às vezes chega a idade X, mas tô sozinho. Por que eu tô sozinho? Tipo, o que Tava tomando aconteceu nesse meio café, tempo? comendo Tava tomando bolo. café. Tava tomando café. Sim. Mas sim, são Eu momentos da penso fase que que a gente acaba ignorando. Então, por conta da correria, e chega um ponto que a gente para e tipo, nossa. sim. Eu fiquei me perguntando agora, enquanto você falava, que de repente a mulher consegue levar essas questões de uma forma muito tranquila, no sentido de que nunca, né, historicamente foi cobrado da mulher essa performance da sexualidade, Uhum, né? A mulher, historicamente, ela sempre teve uma função muito
olhada pelo patriarcado no sentido de que mulher só precisa reproduzir, não tem que sentir prazer, né? Então acho que a Uhum. mulher não acaba tendo muito essa cobrança. Mas eu fico pensando nos homens, né? Que de repente ficam com essa cobrança o tempo todo, desde muito novo, de que eles têm que exercer a masculinidade, eles têm que performar essa questão de ser o pegador, de ser o cara que sai com todo mundo, que beija todo mundo, que transa com todo mundo. E imagino que nesse sentido o homem acaba até passando muito mais é, por essas aflições da cobrança do que realmente a mulher, né? Sim, até porque a mulher, ela na sociedade, se ela pega muita gente, ela já é chamada de outra coisa, né? Exatamente. Infelizmente. Então, a mulher ela aprendeu a lidar com isso, então de uma forma que tudo bem, tipo, eu não ter relações sexuais por tempo X. Tipo, OK, as pessoas não vão me criticar por isso. É mais fácil elas me criticarem se eu sair com muitas pessoas do que se eu não tiver relação. Agora já os caras não. Os caras vão pra uma balada, vão pra uma festinha com os amigos e os amigos já esperam que ele leve alguma garota pra casa pra transar. Então, tem essa cobrança. Geralmente, pelo menos os casos que eu tenho são todos homens. Então, pra te ter uma ideia, Eu tipo, também da tenho. intensidade, da diferença, as Eu mulheres também são muito tenho. mais seguras e os homens são muito mais têm muito mais aflição sobre isso. Tipo, cara, mas o que que eu vou falar pra menina agora? Tipo, que eu não quero transar com ela. O que que eu faço? Então, Sim, tem realmente essa distinção aí entre homem e mulher. sim. Sim. Os casos que eu também atendo também, é, no geral, trazem esses questionamentos, até porque essa cobrança de ter que performar é muito grande. Poxa, eu já tô com X idade e ainda não acontece, eu não sei o que dizer para minha família, não sei o que dizer para a pessoa que eu tô saindo, que de repente, tipo, é igual Não você vai falou, eu rolar. quero conversar, quero ficar trocando ideia, quero falar sobre, sei lá, qualquer coisa e não fazer o que todo mundo espera, que é sair daqui, levar a pessoa para o motel e ter relação sexual, porque não é isso que eu tô com vontade, né? Exatamente. Então, é muito curioso, na verdade, a nossa forma de ver o mundo. A gente é muito Sim, tranquilo, tipo, nossos rolê é muito na amizade, na companheirismo, parceirismo, e dificilmente a gente vai sair pra uma balada e sair pegando geral. É geralmente as pessoas dizem que quando saem comigo, por exemplo, que pelo menos comigo eu sei que eles vão voltar tranquilo pra casa, porque daí eu não bebo, eu não saio com pessoas estranhas, eu só curto a vibe, eu cuido das crianças e tipo, eu tô lá. Sou o elo seguro do rolê, digamos. muito legal isso. E acabei de me lembrar até de uma situação curiosa de uma pessoa DM, né, que eu estava conversando, que usava muito da questão também, por exemplo, quando não se entendia DM, né, muito a questão, por exemplo, do álcool ou da droga para performar essa sexualidade, essa sensualidade e conseguir fazer alguma coisa fluir, porque, tipo, tem alguma coisa muito errada comigo, eu preciso ficar totalmente off para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Você já ouviu outros relatos assim? É muito comum dentro da comunidade ou dos pacientes que você atende em algum momento? Os que eu atendo não têm relação com droga, só que eles precisam criar uma certa emoção ali do momento para conseguir performar. Então eles Tá. precisam criar um ambiente, precisam ter um significado para aquilo, mesmo sendo com um desconhecido. E realmente, tipo, muita gente no geral, tipo, pensando na demissexualidade no conceito geral, utilizam da bebida porque é uma forma de apagar um pouco as sensações. Sim, Então, às vezes fica só o corpo da pessoa ali, o espírito, tipo, tá bem além, tipo, no outro dia vai esquecer sim, mesmo, vai passar mal e ok. Não é sim, recomendado, né? Então, por isso que a gente traz a pessoa pro processo, para passar por essa questão de aceitação. Porque uma hora vai retornar isso para a pessoa. Ela pode sim. esquecer naquele momento, só que o corpo recebeu. Então, o corpo vai lembrar ela em algum outro momento, seja em ansiedade, seja em estresse, seja em outros transtornos que podem causar também. Que esse apagão nunca vai ser um apagão. Ele foi registrado de alguma maneira e vai aparecer depois futuramente.
Sim, exatamente, porque não é ficando longe, né, do momento, não é você se anestesiando que realmente vai resolver, né? O importante, assim, que dentro do processo, desse entendimento, a gente consegue encaminhar a pessoa a ela olhar o que realmente é parte dela e da vivência dela e fazer com que ela consiga viver esse momento de forma consciente, se colocar no mundo de forma consciente para vivenciar a sexualidade dela, né? Sim. Mila, eu nem percebi, a gente tá quase em cima do horário para acabar, falta 4 minutinhos para encerrar a Nossa, live. E foi tão prazeroso, foi tão gostoso a gente falar disso, né? Que às vezes a gente nem percebe e vai passando o momento de forma natural. Quero muito te agradecer, né, nesses minutinhos que faltam, aí agora 3, você ter aceito o convite, né? Assim, foi incrível dividir esse conhecimento com você e essa experiência. E desejo muito que a gente possa falar sobre outras coisas. Vamos marcar uma esse mês ainda sobre a sexualidade, né? Ficar aí ao vivo e comprovado o convite para a gente falar mais uma vez, porque eu acho que é muito, muito prazeroso e muito rico, né, a gente trazer outros aspectos de se vivenciar a sexualidade que não é o normativo, o dito normativo, né? uhum. Até fica o convite que durante esse mês eu vou fazer uma sequência de posts sobre a sexualidade no geral. Até porque vai ter aí a Semana da Visibilidade Assexual, dia Sim, 21 a 27, se eu não me engano. Então sim. eu aproveitei para pesquisar e eu vou mandar lá vários posts sobre o tema. Até o colega ali que questionou se pode me seguir. Aproveita que ele vai ter vários posts, talvez os próprios posts já vão tirar dúvidas dele. Então eu vou trabalhar bastante nesse contexto. E Sim. os posts podem ser conteúdo para live. Então, às vezes pode chegar lá, tipo, Ótimo. eu vi o post lá no Instagram da Mila, eu quero que ela fale um pouco sobre isso. E daí eu já tenho um Legal. norteamento sobre o que trazer também para o público. Muito legal. Eu vou, assim que a gente acabar, entre hoje e amanhã, eu já combino direitinho com você e a gente já agenda essa live e divulga para todo mundo. Agradeço muito mais uma vez você, Mila. Obrigada de coração. É uma honra e eu espero que nossa parceria continue por muito tempo. E agradeço todo mundo que ficou até agora aqui na live, que contribuiu, especialmente o Rafa, que colocou aí questionamentos importantes. Felipe também, que trouxe a vivência dele. Agradeço todo mundo de verdade. E semana que vem tem mais live, mais conteúdo para todo mundo. Tá bom? Um beijo, Mila. Beijo, muito Beijo a obrigada pelo todos convite, viu? e até mais. Até. Tchau, gente. Tchau.